O Danilo Thomas faz uma análise muito mais profunda dessa situação, que ele traz alguns fatos que aconteceram aí nos últimos anos para mostrar quem é o Lula. E o Danilo realmente se coloca na esquerda. Ele fala assim, ó, que a esquerda da Nova República é um fracasso histórico, já sabemos. Ele tá falando de quê? A esquerda do PT. E temos um vídeo maravilhoso sobre isso já. Vai falar sobre o Lula e a CIA. É a esquerda que vem basicamente aí. É a esquerda permitida. E o regime militar permitiu que se tornasse legal no primeiro momento, constituísse partido e tudo mais, e que ficou figurada aí na imagem do PT e de Lula. Enfim, embora ela não saiba, né? Aí ele tá falando muito mais dos apoiadores. A turma da esquerda que apoia o PT e acha que o PT é alguma coisa além de um fracasso histórico. E o final da história seria a cumplicidade do governo Lula com a intervenção na Venezuela, colocando o continente em risco, surpreende até quem abriu mão das ilusões. Mas segue o fio. Olha a timeline que ele vai colocar. Ó. Primeiro, o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. A Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo. Isso faz sentido? A gente comentou isso aqui na época, tá no Atlas de 2023 ainda. Não vou procurar porque era pra ter procurado, mas não procurei. O Brasil contestou o resultado das eleições venezuelanas. Confiando ou não no resultado, essa não é a tradição brasileira. E muito mais, não é o padrão para o Lula. Lula foi negociar as tarifas e a situação do Xandão com Trump. E voltou dizendo que o Trump era seu amigo. 4. A sua nota é um pega-trouxa, que pegou trouxa. O Lula fala em captura, não em sequestro. Não cita os Estados Unidos e se perde em abstrações que só servem para distrair a plateia. Agora tem mais esse dado, que é o do Joesley. Mas não pode falar nada. Senão a direita volta, né? Os petistas querem o Lula fazendo a mesma política da direita. Lê a direita aqui, ele tá falando basicamente, enfim, né? A política basicamente do Trump nessa situação. Aliás, é para que todo mundo que o Lula chama de amigo apoia a intervenção, tipo o Macron. Aí, rapaz, postaram aqui na rede social um recorte de um episódio maravilhoso que teve esses dias lá no Três Irmãos, do nosso amigo Jones Manuel, nosso companheiro Elias Jabô. Salve Rodrigão, salve Robertinho. Que o Jones Manuel pega o pedaço de bosta, bota em cima da mesa e fala: e aí, Elias, tira esse pedaço de bosta de cima da mesa. E aí não tem como tirar um pedaço de bosta sem melar as mãos, né? Mandou falar do Lula e a cria do Golbery. Deixar que ambos, comunistas, assumidos. E o Elias, além de comunista, é o propagandista oficial da China. O propagandista oficial. Se tem um propagandista neste país, é esse rapaz. Esse rapaz. Ele é mais chinês do que quem nasce na China. Como é que eu vi? Isso aqui é pérola. Mas sabia muito do Lula, né? Não, ele dizia que ele é agente da CIA. O pessoal falou que o Lula foi agente da CIA? Pergunta ali essa história, ele nem sabe. Cara, tem que observar o seguinte: o Brizola ele era pra ser presidente do Brasil em 62, né? 65. Você já se perguntou que às vezes pode estar defendendo um cara que é agente do imperialismo? Você já se perguntou que talvez esteja defendendo um cara que você não devia? Que é teu traidor? Tá falando do Lula. Isso é uma coisa que eu entendo, pô. Olha, pra mim, eu sou um bom professor de geografia, e eu sou um cara que entende um pouco de imperialismo, entendeu? Sabe? Talvez não tanto quanto ele, mas eu entendo um pouco de imperialismo, sabe? Então eu tenho clareza disso. Tá. Eu não entendo, a outra diferença... Desculpa, não tô falando que você é burro. Não é burro não, a questão é o seguinte, eu não guardo a menor ilusão com esse pessoal que com o PT não guarda ilusão. Eu não guardo ilusão com o PT. Vai começar agora a parte boa. Do Haddad, uma política que não vai ter. Eu conheço a base material que constitui a consciência do Haddad. Eu não guardo a menor ilusão com esse pessoal que com o PT não guarda ilusão. Eu não espero do Haddad uma política que não vai ter. Eu conheço a base material que constitui a consciência do Haddad, sabe? Que leva o Haddad a pensar como ele pensa. Então eu não espero deles nada disso. Você conhece o Haddad? Conhece o Haddad? Ao longo desses anos, pelo menos aqui no canal, talvez vocês também já tenham visto nas redes sociais, algumas pessoas que mostram o Haddad falando da sua formação acadêmica e dos elogios que o Haddad faz, por exemplo, ao Soros, ao Jorge Soros. Ao longo dos anos, a própria esquerda... deixa eu ver se eu acho aqui uma matéria. Já achei. Ao longo dos anos, a esquerda, por exemplo, aqui a Esquerda Diário, conheça os neoliberais cotados por Haddad para governo e conciliação com os golpistas. Isso aqui foi em 2018. A esquerda critica a candidatura do Haddad. Porque o Haddad estava cercado dos neoliberais, dos golpistas de sempre. A turma que domina a Faria Lima. Aí falava do Marcos Lisboa, sempre ele tá em todas. Samuel Pessoa. O Trabuco, banqueiro, que além de estar no Cruzeiro da Bradesco, também tá lá mas não sei se ele tá na vice da Febraban. Josué Gomes, sobrinho em consideração do Lula, inclusive. O AP, que é o cara da reforma tributária. Tá vendo a reforma tributária? Com toda essa agenda globalista de agenda verde. Enfim, e citava outras pessoas. Então, assim, não adianta que ela pegar todo mundo e colocar no mesmo pacotinho. Uma coisa é o comunista raiz, que quer expropriar a propriedade privada sua, invadir a sua casa, tipo ali, Boulos. Outra aquele como a Tabata, que quer enriquecer o Lehman. Né? São pessoas diferentes.
O Haddad faz parte dessa ala que a gente fala tanto, essa linhagem mais globalista, pode-se assim dizer. A esquerda sabe disso. Sabe, mas eles ficam caladinhos. Eles lutam contra o imperialismo até a página 2. Ele diz, cara, eu não me luto com o PT. Eu sei que o PT é, mas tem que ficar calado, né? Senão o bolsonarismo volta. É tipo isso, né? Não, gente, não vamos criticar, não, senão a direita... Não briga em público, né? Temos que varrer pra debaixo do tapete. Vai que a direita sabe isso e usa contra a gente. Mas vamos continuar. Podia me contar só um pouquinho, assim, bem resumido, como é que é essa história aí do Lula, agente da CIA lá? Eu acho que ele... O Elia Jabu tentou fugir, né? Aí o Robertinho falou, opa, volta aí pra falar da história do Lula, agente da CIA. Agente da CIA. Também explicar, o Brizola tem questões que envolvem uma imensa mágoa pessoal do Lula, porque o Lula caiu entre nós, o PT, com a ajuda do Golbery, né? Acabou que tomando lugar do histórico do PTB do Brizola, né? Sim. É um fato, né? Então, se você for atrás e... É um fato. Com a ajuda do Golbery, Lula tomou o espaço que era do Brizola. O Lula... Gente... Em linhas muito simplórias para explicar para vocês. Durante a regime militar, você tinha o MDB e o Arena, os dois grandes blocos. Aí todo mundo de esquerda, às vezes assim, até os comunistas moderados que tentavam se disfarçar, ficavam dentro do MDB. Inclusive tinha gente que denunciava que tinha comunista dentro do MDB, que você não podia ser comunista. Aí nesse processo de democratização, que eles falam que é para lá da panela de pressão, então você abre para você ir liberando a pressão de dentro, então assim, é uma abertura totalmente controlada. O Golbery era o chefe da inteligência brasileira, da BIM da época, né? O SNI, Serviço Nacional de Inteligência. Aí o Golbery deixa que a esquerda se organize dentro do PT. Quando o PT nasce, o PT é a união de 9 vertentes diferentes. O PCO, por exemplo, do Ruizão, era uma dessas vertentes, que depois rompe com o PT e monta seu próprio partido. Mas depois. Então, no início, se você quiser assistir como movimento político, você tinha que estar debaixo do guarda-chuva do PT, que foi o guarda-chuva permitido pelo Golbery. Traz pro dia de hoje, o bolsonarismo é a direita radical. Não, ela não pode. A gente tem uma direita permitida. Bolsonaro a gente mata na cadeia, mas o Tarcísio aí a gente pode deixar se organizar, né? Um pessoal mais bonito, gosta do mercado financeiro. O que fizeram, isso é o PT. Isso é o Lula. A tese do Teatro das Tesouras é a coisa mais real que existe na história deste país. Lula é uma das figuras mais abjetas que já passaram pela política. O Lula é um cara tão baixo que ele traiu o próprio movimento que o alçou ao poder. Mas vamos continuar. Né? Você vai chegar com outra conclusão. De que o PT foi uma aí, não é a minha opinião, tá? Foi uma criação do Golbery do Couto Silva, né? Foi. Porque os partidos comunistas eles não foram legalizados, no PCdoB em 80, ele permitiu que o PT fosse formado, mesmo com muito trotskista, fosse formado, e não entregou a legenda do PTB pro Brizola. Ele não entregou. Só permitiu o PT. Deixa eu dar uma pausa aqui e ver se eu acho no Atlas. Enquanto que eu comentei isso daí. Passei aqui uns 5 minutos procurando, não achei. Chega, me deu uma frustrada aqui agora. Ai, o vídeo vai ser atrasado, inclusive por causa disso. Cara, eu passei na verdade uns 8 minutos procurando. Mas vamos voltar. Chega, me deu um desânimo aqui agora, não tem contato pra mostrar pra vocês. Eu vou procurar depois com calma e pego pra vocês tá na Biblioteca Nacional. Saiu no jornal da época, tá lá preto e branco, são 9 frentes diferentes e inclusive mostra, né? Tem uma tabela que mostra. Partido da Causa Operária, trotskista, grupo tal, marxista, grupo tal, comunista, que é exatamente o que a Elia Jabu tá falando. Eles não permitiram que esses partidos, esses grupos tornassem partidos, mas podia existir dentro do PT. Porque o Lula ia manter tudo sob controle. Maravilhoso. Olha lá. Ficou com a Ivete Vargas. Ficou com a Ivete Vargas, né? Então, o Brizola tem os motivos dele pra falar isso. Sabe? E a gente da CIA, eu acho que não. Se o Lula fosse a gente da CIA, já teria vindo à tona. E Lula fez o cursinho lá, pra sindicalista. Isso foi você que falou. Nos Estados Unidos, né? Lula foi para os Estados Unidos fazer um curso? Fez um cursinho lá. Sindicalizar? A agência da CIA é comigo. O Moro vai pra lá, é assim que fez. O Alexandre vai, é assim. Pois é, né? Quando é alguém que o PT não gosta, vai para os Estados Unidos, foi o curso da AFL-CIO, né? Que era ligada a John Hopkins. Quando é assim, não, é da CIA, mas o Lula pode. Inclusive o Biafra, aquele cantor, ele também já falou algumas coisas aí que dá a entender que o pai dele na época não aceitou ir fazer esse curso, mas Lulinha foi. Aí nessa mesma sequência, para você entender um pouco mais sobre a esquerda brasileira e sua hipocrisia, olha pro Guga Noblar. Manda aí pro seu coleguinha bolsominion que Dilma já denunciava a ditadura venezuelana desde 2021. Aí depois pergunta o que ele pensa da ditadura de 64. Opa, a Dilma também? A Dilma também? Então é tudo um grande teatro? Como é que eu vi a Dilma? O chavismo fez uma aposta na mobilização social permanente para... Não, o chavismo fez uma aposta no exército.
Não só no exército, presidente. Fundamentalmente. A não ser que a gente seja ingênuo. Fundamentalmente. Mas também na mobilização popular. Depois. Daí decorrente. Aliás, citando Pulantzas, você não tem. Onde estiver exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares ocorram sem a cumplicidade dele. Onde tiver exército, a gente manifestação paramilitar é que não envolve militares, mas pode envolver movimentações aí pra mudar a democracia. Onde tem exército, irmão, grupo organizado não pisa na rua sem a anuência do exército. Lula é a cria do Golbery. Lula é a cria do Golbery. É a panela de pressão. Tinha que ter uma válvula de escape. Danilo Thomas fez aqui um tweet que essa frase final ali em verde, cara, eu tenho que decorar. Eu gostei demais dessa frase, viu? Assim como todas as coisas que eu até desconsidero. Ele fala assim, ó, não tem como reabilitar uma doutrina que nunca foi extinta. Ele tá falando da doutrina Monroe, que nunca deixou de existir, ou qualquer outra coisa similar. A onda rosa acabou em golpes. Trump comprou as eleições legislativas argentinas, teve fraude em Honduras, na Bolívia, uma crise interminável no Peru. Só que esse final me pegou. Por isso que eu trouxe esse tweet. A história não começa no dia em que você fica sabendo de algo. Não é porque tu descobriu hoje que o evento começou hoje. Mas o evento já começou há muito tempo. Fora as coisas que tu nunca percebeu que tu era enganado o tempo todo. A história não começa no dia que você fica sabendo de algo. Tem muita coisa aí que já tá rolando há muito tempo. E os eventos recentes que saltam aos olhos, eles não nasceram também ontem. Eles nasceram já há um tempinho. Trump nega estar em